Olá, hoje o layout do vídeo vai ficar um pouco diferente porque o computador foi para o concerto. Eu não tive como fazer a mesma apresentação. Mas eu espero que isso não comprometa o nosso conteúdo. A gente vai abordar novamente a sucessão presidencial que está aí em pleno vapor. O juiz Sérgio Moro chegando a Brasília para possivelmente anunciar qualquer tipo de candidatura, inclusive à presidência da República, quando se filia no dia 10 de novembro ao partido Podemos. Há também a indicação para pré-candidato do Felipe Dávila, do Partido Novo. Ao mesmo tempo, a gente tem a viagem do ex-presidente Lula à Europa, que pretende fazer um contraponto do que foi a viagem do Bolsonaro à cúpula do G20. De qualquer maneira, trata-se também de uma peça considerável da campanha presidencial, essa viagem do Lula. E é nesta viagem do Lula à Europa que eu quero me deter mais neste vídeo. Por quê? Porque o Lula, como a gente sabe, apesar de ser um tanto esnobado e até perseguido pela elite mais tosca brasileira, ele goza de uma influência fenomenal na Europa, algo até surpreendente. Por exemplo, ele vai à Espanha e vai ser recebido pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez. Na Alemanha será recebido por altos membros do Partido Social Democrata, que vai assumir o poder com a aposentadoria da Angela Merkel, que é de outro partido, mas que tem ali também uma conexão com o PSD, que é o Partido Social Democrata Alemão. E também tem aquela homenagem que ele vai receber no Instituto de Ciências Políticas, o famoso Sciences Po, pelo qual ele já recebeu um título de doutor honoris causa. Na França, ele também será recebido e ovacionado pela prefeita de Paris, uma descendente de espanhol, e que é também candidata à presidência da República. A prefeita não tem grandes chances de vencer a eleição, que está ali polarizada entre o atual presidente Macron, a candidata da direita, da chamada extrema-direita, a Marine Le Pen, e outro candidato aí também da direita, que está inclusive em algumas pesquisas superando a própria Marine Le Pen, e o próprio presidente Macron, que é o Zemmour, o Éric Zemmour. Por isso é possível que as movimentações do ex-presidente na Europa sejam um tanto invisibilizadas ou ocultadas mesmo pela nossa imprensa, a nossa grande mídia, que também não gosta muito do Lula e faz tudo para que se revertam essas tendências de seu favorecimento na campanha presidencial. Mas vamos lá aos fatos. A gente pegou aqui uma notícia do UOL, do jornalista Jamil Chad, que, como alguns outros jornalistas, sofreu algum tipo de assédio da segurança do Bolsonaro em Roma. Então, o que diz aqui? Numa turnê que prevê o encontro com alguns dos principais líderes de países europeus, o ex-presidente Lula da Silva quer reforçar a ideia de que o Brasil não é Bolsonaro e que o país é maior do que o atual presidente no poder. Agora, convenhamos, o Bolsonaro não deve viajar mais para o exterior, porque ele não tem habilidade para lidar nem com os jornalistas, tanto brasileiros quanto com os jornalistas estrangeiros, e muito menos com os líderes que estejam presentes
o que ele deveria visitar na qualidade de chefe de Estado brasileiro. E aquilo deixa o Brasil numa posição muito ruim e ele, Bolsonaro, também muito pior. Então nós vamos aqui, novamente nessa notícia da Folha de São Paulo, do jornalista Jamil Chad, né? Quando ele diz ter apurado que a viagem de Lula está programada para durar 10 dias em 4 países. A primeira etapa será na Alemanha, onde o ex-presidente se encontrará com sindicalistas e o SPD, o partido de centro-esquerda que ganhou as últimas eleições do país e conduz às formações de um novo governo. Ora, na Alemanha é uma situação meio complexa e difícil de entender, porque a atual coalizão de poder que tem a Angela Merkel como primeiro-ministro, que lá se chama chanceler, essa coalizão é formada pela esquerda, né, a esquerda tradicional, que é o SPD, e o Partido Centro Democrático da Merkel, que é de direita. E eles fizeram ali uma coalizão. Tanto é que o futuro chanceler, no caso o sucessor da Angela Merkel, será o Olaf Scholz, que é, por acaso, o ministro das Finanças da própria Merkel. Então estão aí, claro que, tentando reeditar essa coalizão. E o Lula será recebido ali, não pelo Olaf Scholz, que não quer se expor, mas que será prestigiado pelas novas forças que assumem mais diretamente o poder na Alemanha. Lula se encontrará com políticos como Martin Schulz, que visitou o ex-presidente quando esteve na prisão. Martin Schulz é um ex-líder do partido e um homem muito influente no SPD. O brasileiro também será recebido pelo Sindicato Alemão dos Metalúrgicos, o IG Metall, um dos mais poderosos da Europa. O ex-presidente ainda viajará para a Bélgica, onde irá se encontrar com o Bloco Social-Democrata do Parlamento Europeu. O legislativo europeu, no caso, tem sido um dos principais focos de resistência contra uma aproximação ao governo de Jair Bolsonaro. Veja lá, o Bolsonaro compra briga à toa, não é? Na França, Lula encontrará com a prefeita de Paris, a Anne Hidalgo. A gente vê aqui esse nome espanhol, ela é filha de espanhol, salvo engano. Candidata à presidência de seu país. Lula fará uma conferência na Sciences Po, que é o Instituto de Ciências Políticas, né? Para marcar os 10 anos da data do primeiro latino-americano a receber o título doutor honoris causa na faculdade francesa, que é o próprio Lula. A turnê europeia terminará na Espanha, onde Lula se encontrará com as lideranças do Partido Socialista que governa o país. O ex-presidente ainda estará com representantes das 2 principais centrais sindicais do país e participará de um debate com empresários. Veja lá, a direita brasileira quer caracterizar o Lula como um homem de esquerda. Ele mesmo chegou a dizer várias vezes que não é de esquerda e também disse que não é de centro. Ele é mais para a política do chamado pragmatismo e, claro, com tendências nacionalistas, mas aquele nacionalismo brasileiro ou latino-americano que tenta preservar, não é, a influência do Estado como condutor do desenvolvimento. E aí a gente tem a campanha presidencial praticamente nas ruas há um ano das eleições. Daqui a pouco será a definição do candidato do PSDB, os famosos tucanos, que brigam ali
em São Paulo pelo comando do partido. Ou indicam o Dória, o governador Dória, para governador, ou o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. O terceiro candidato é o Arthur Virgílio, que não tem a mínima chance de conseguir, muito menos ser um tercios, né? Porque ele não arrebataria votos em termos nacionais, já porque seu eleitorado é apenas o eleitorado de Manaus, cuja capital, né, o Amazonas, ele é prefeito. E aí o Lula tem parte com algum tipo de vantagem por causa do recall que ele tem, como foi presidente da República 2 vezes, não é? E essa Bolsa Família que estão tentando substituir pelo Auxílio Brasil, e que demonstrou ser, pelo menos na época do Lula e da Dilma, um grande programa que acabou com a fome de milhões de pessoas e ainda elevou para a classe média, não só o Bolsa Família, mas como os programas sociais do governo, muitas famílias para a classe média. Isso para não falar, né, que muitas dessas famílias tiveram condições de mandarem seus filhos estudar na escola pública e principalmente nas faculdades. Paralelamente, ele ainda tem um quadro da política americana que pende cada vez mais para a esquerda, apesar daquelas manobras direitistas que tenta, por exemplo, já pegar a dianteira na eleição do Chile. Mas a gente não sabe se isso vai prevalecer até a eleição. No caso do Chile, será agora o primeiro turno em 23 de novembro. Teremos também, no dia 14 de novembro, a eleição na Argentina, que não é para presidente da República, mas que será crucial para os peronistas que estão hoje no poder. Vão eleger a metade da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado.